Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, é o Deus também que preserva todas as coisas pelo poder e pela graça do Senhor. Te louvamos por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, e podemos ter comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor. Nos abençoe nesta manhã, onde nós estaremos reunidos aqui, na Tua casa. O melhor local que podemos estar é aqui, Deus, na escola bíblica dominical, para aprender acerca da Tua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para receber essa porção da Tua palavra e também colocar em prática na nossa vida. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Amém? Hoje é domingo, primeiro domingo de agosto. Nós estamos aí nessa maratona desde março, né? Iniciamos as nossas atividades assim, meio interrompidas, encontro aqui e acolá. A gente está começando a voltar, né, algumas atividades mais próximas, né? Tanto os irmãos estão em casa quanto os que estão aqui, né? Sempre a nossa orientação é que nós tomemos todos os cuidados, né? Nós não queremos extrapolar, né, nos direitos, mas que a gente pudesse obedecê-los, né, e a gente poder ficar tranquilo, obedecendo os distanciamentos. A gente tem um número, né, certo para a gente poder participar. À noite, né, nós já estamos, né, com o grupo já pleno. Nós temos em torno de 30 pessoas, né, que podem participar, utilizando as medidas, né. Para que a gente possa fazer um segundo culto, o ideal é que na escola dominical não caiba ninguém. Porque nós temos 2 horários, tem de manhã, então se você não pode vir à noite, vem de manhã, né? Então se eu abrir mais um culto para colocar mais pessoas e a escola dominical vazia, aí é melhor parar a escola dominical e fazer 2 à noite. Então vai lá, se você não conseguiu ir para o culto à noite, inscreva na escola dominical. O formato tem sido quase o mesmo, né? Os temas são diferentes, então se você vier de manhã vai ser um tema e à noite. Então a turma aí fala assim, eu prefiro estar de manhã, então é de 9 às 10. Os jovens e adolescentes, eles já têm também horário, tá? De 10 até às 11, tem uma reunião, um encontro com eles, e à noite a gente volta. Então os irmãos podem participar tanto no programa da manhã quanto no programa da noite, mas fazendo, né, a sua inscrição devida. Sempre na sexta-feira é quando a gente inicia, né? Às vezes o pessoal até espera chegar o aviso, né? Mas toda sexta-feira é o dia que a gente começa, né, a fazer as anotações. Então já pode mandar a sua inscrição, né? A Junta Diaconal está aqui para acolhê-los, né? A gente tem buscado fazer tudo que é necessário, sanitarizar, né? Para que você possa ter tranquilidade de estar conosco, né? E se Deus quiser, o mais rápido possível, né, a gente vai conseguir ter reuniões onde os irmãos poderão estar. Mas até lá, nós pedimos que você obedeça aí, né, aquilo que nós estabelecemos, baseado nas instruções que nós temos, para que a gente fique tranquilo, né? Então a gente tem pedido ainda abraço, beijo, aperto de mão, essas questões ainda nós pedimos. Eu sei que quando você usa o álcool em gel, você está, né, 100% liberado. Aí alguém acha que pelo fato de ter usado o álcool, ele pode sair cumprimentando todo mundo, mas a informação não, é você precisa desabitualizar-se. Por quê? Porque você vai na hora, alguém pode não ter se higienizado, e aí então o hábito faz isso. Senão a gente podia higienizar e ficar abraçando. Mas esses são os cuidados, né? A nossa cidade tem um índice de contaminação alto, né? Tem as nossas preocupações, e a gente gostaria que o nosso ambiente fosse um ambiente assim. É impossível 100% de garantia, né? Porque depende de nós, seres humanos, e a questão é invisível, né? Então a gente tem sentimento, quer estar junto com as pessoas, isso é bom, mas enquanto nós estivermos, né, debaixo das orientações, o desejo nosso é que a gente continue cumprindo, né? E a Junta Diaconal é que vai nos ajudar, tá bom? Chegando, dá um oi assim, né? Dá um sorriso assim, mascarado. Essa é a época de usar as nossas máscaras e o tempo que nós teremos, tá joia? Vamos, irmãos, ter um momento de oração, né? Eu ia direto para o texto aqui, mas a gente vai orar. Nós temos diversos motivos, né, para a gente poder orar
além das questões da pandemia, né? Então a gente vai continuar orando. Meio-dia é o horário que a gente tem estabelecido para que a gente possa lembrar, mas todos os dias nós temos orado e pedido ao Senhor. Hoje nós temos um motivo assim especial, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, dia 5 de agosto é o dia do presbítero, né? Isso é devido à primeira reunião em que um presbítero participou na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque você só tinha igreja, você ainda não tinha presbitério. Então, a primeira vez que um presbítero participou de uma reunião no Supremo Concílio, ficou então, num presbitério, perdão, ficou definido essa data para a comemoração. Mas como as nossas reuniões são mais fortes no domingo, então um grupo puxou ele sempre o primeiro. Às vezes dia 5 dá o primeiro domingo, mas a gente convencionou a celebrar no primeiro domingo de agosto. Mas a data mesmo é dia 5, né? Mas para a gente juntar aqui e conseguir fazer as comemorações todas, ficou como dia 5. Tem um resuminho, mandei no grupo para os irmãos poderem dar uma olhadinha. Então nós vamos agradecer a Deus, né, pela vida dos presbíteros. Nós temos eu vou usar 3 termos aqui, mas na verdade são apenas 2, né? Todos os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil são presbíteros, né? E todos os presbíteros são presbíteros, né? Até aqueles que não estão na ativa do conselho. Então a gente tem 3 grupos. Você tem pastores, né, que são presbíteros, e você tem os presbíteros que trabalham na direção da igreja, né? São chamados os presbíteros regentes. E o conselho é formado por esses presbíteros. Nem todo presbítero está agindo no conselho, mas ele não deixa de ser presbítero. Então ele não perdeu o dom e nem tampouco a ordenação que ele teve, só que a gente chama que ele está, né, em disponibilidade, né? Existe uma grande discussão, né, sobre isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas igrejas presbiterianas, elas só elegem presbítero quando há necessidade no conselho, e não tem presbítero lá em disponibilidade. Então ele vai ficar, e às vezes nem tem outras eleições por entendimento de que eles é que devem governar a igreja. Então nós temos os presbíteros docentes, são os pastores, comemoram o dia do pastor no 17 de dezembro. E os presbíteros regentes, que são os ativos, que estão no conselho, e aqueles que estão em disponibilidade, né? Então a gente sempre tem para agradecer a Deus, né, por esse dia e por esse momento. Vamos orar agradecendo a Deus, né, a vida desses irmãos que estão, né, disponíveis na tarefa de pastorear e cuidar da igreja. Deus amado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por todos os dons que o Senhor tem dado à igreja. E agradecemos, ó Deus, por esse dom, esse presente maravilhoso, essa dádiva do Senhor, que são os líderes, ó Deus, na igreja. E de modo especial, ó Pai, os presbíteros. Louvamos o nome do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor os fortaleça e os conduza, ó Deus, no papel que eles têm a cumprir. E que o Senhor, ó Deus, que é o Supremo Pastor, possa cuidar da vida de cada um deles, fortalecendo, ajudando nas suas dificuldades, nas suas limitações, no serviço que eles vão prestar, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e que jamais esqueçamos, ó Deus, que essa dádiva, que esse presente é dado pelo Senhor, e nós devemos, ó Deus, aproveitar as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, quando recebemos líderes, ó Deus, para exercer a função pastoral, a continuidade, ó Deus, do teu pastoreio sobre a vida da igreja. Fortaleça esses homens, abençoa, Deus, a vida daqueles que estão em disponibilidade e serviram em algum tempo, e abençoa aqueles, ó Deus, que estão ativos no conselho, que eles, ó Deus, possam produzir tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. E muito obrigado, Deus, pelo cuidado do Senhor, por meio dos líderes que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Amém. Irmãos, João capítulo de número 20. Esse mês é o nosso mês, o mês na igreja presbiteriana. É o mês de missões. Nós leremos do verso 19 até o verso de número 23. E durante esse mês nós vamos trabalhar esses pontos, Os irmãos já receberam algumas comunicações, informações. Então, durante a semana tem mais atividade, Como a gente está trabalhando virtual, é o que a gente tem. Mas você vai ser incentivado, hoje à noite, a alguns desafios pessoais para você trabalhar, a gente ter um olhar missionário, para a gente poder implementar, trabalhar, e que o mês possa ser um despertamento pessoal, Não é que é só esse mês, mas as atividades, relembrar, os missionários que nós temos compromisso financeiro, de intercessão, de auxílio, e como é que nós podemos desenvolver missões na nossa vida e na vida da igreja de um modo geral. Ser igreja é ser missionário. Não existe igreja que não tem característica missionária. Deus tira tudo isso dela, Às vezes nós é que impedimos, mas a natureza da igreja é uma natureza anunciante, Nós só existimos nesse sentido de permanecermos e termos atividade, porque necessitamos proclamar a glória de Deus. Então, o culto que fazemos de adoração, proclamamos o nome de Deus, e automaticamente entendemos que as outras pessoas devem também ouvir dessa glória. Ser igreja. Vamos ficar em pé, irmãos? João capítulo de número 20, do verso 19 até o verso 23, nós vamos fazer a leitura juntos. Vamos juntos? Leiamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, durante o tempo do Senhor Jesus andando com os seus discípulos, Ele preparou os seus discípulos. Foram 3 anos andando com eles, ensinando, mas chegou um momento em que os discípulos necessitavam colocar em prática tudo aquilo que eles já ouviram falar, o Senhor Jesus já havia conversado, e a gente encontra um texto como esse, mostrando a tamanha fragilidade da fé humana nesse Deus tão poderoso, o que andou com eles, operou milagres. Imagine nós que temos um relato sobre isso, nós temos a revelação dessas coisas, e a gente vai e observa que eles encontraram grande dificuldade de crer nas coisas que Jesus operou e nas suas maravilhas. A hora que ele aparece ressurreto, os discípulos estão ali atemorizados, assustados. 2000 anos se passaram e nós vivenciamos quase que as mesmas coisas. Nós temos ainda temores, nós temos anseios, e às vezes paira em nós uma certa incredulidade referente a essas coisas, as coisas de Deus, e se a gente deve então entregar a elas ou não, Então o medo faz isso conosco. Como nós temos que cumprir a missão que Deus nos deu, nós precisamos também tratar dessa questão do medo, da insegurança que nós temos, mas ouvir o que Jesus tem a nos dizer. O texto de Lucas, que é o texto paralelo a esse, eu acho ele um texto que mostra ainda mais a fragilidade dos discípulos. Vamos até esse texto? A leitura dos textos, ela nos fortalece em termos de conhecimento. Lucas capítulo 24, nós vamos ler agora, na ótica de Lucas,
quando ele narra esse episódio. Lucas capítulo 24, do verso 36 em diante. Ele é mais abrangente, ele esclarece algumas coisas, mas o João 20, 21 vai ser o nosso texto base, mas eu queria ler esse aqui. Diz assim: falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Veja que o texto aumentou agora, eles só ficaram com medo. Eles viram coisa, né? Já é a segunda vez que o discípulo vê espírito, né? Uma lá no mar, que estava assustado, e aqui. Então o medo faz isso conosco. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, agora já não é medo, já é tipo assim, me belisca. Eu não estou acreditando. Antes eu acreditava que eu estava com medo, mas agora que eu vi, belisca aqui, porque eu não estou acreditando, né? Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Provar que é carne e osso, né? Para a gente não ter dúvida da ressurreição. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e aqui acrescido um favo de mel, né? E ele comeu na presença deles. Mas eu queria terminar o texto, porque o texto está lá. Olha aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, Jesus tinha falado do Antigo Testamento inteiro, das coisas que estavam acontecendo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. 3 anos juntos com ele, irmãos. E agora que eles estão compreendendo tudo que Jesus havia, de cada experiência, um modo de ver, uma novidade para esses discípulos. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. Quantas vezes Jesus falou isso com os discípulos? Mas teve que repetir de novo. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Versos 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que a narrativa aqui é mais ampla, né? Ela é mais facilitadora, mas ela é reveladora de coisas que, gente, será? Por que é que esses discípulos experimentaram tamanha fraqueza, né? Talvez na nossa geração, algumas pessoas até admitem assim: não, eu tenho fé, não vou duvidar e tudo. Irmãos, eu acho que cada um vive a sua experiência, e a gente jamais acreditaria que os discípulos a quem Jesus escolheu para representá-lo fossem tão frágeis assim, mesmo tendo, né, as suas experiências. Como é que Cristo resolve esse problema? Como é que ele faz? Então ele faz 2 coisas que a gente precisa aqui observar, como é que Cristo trata dessas coisas. Então, primeiro, eu preciso compreender que Cristo Jesus é um comissionado. Ele tem uma missão, mas ele recebeu uma missão. Ele não criou uma missão. A missão é do Pai. Foi o Pai que o enviou. Ele disse: assim como o Pai me enviou. E qual é a missão de Cristo Jesus? A missão de Cristo Jesus, irmãos, ela é respondida nos textos onde Jesus fala que ele veio salvar e libertar o perdido, o pecador. Essa é a missão de Jesus. Esse é o papel de Cristo Jesus.
Eu sei que numa ótica ele faz isso porque o propósito dele é glorificar a Deus. Para a glória de Deus se manifestar, ele definiu que Cristo Jesus viria nesse processo, ele se encarnaria e aí então cumpriria-se a missão. Existem algumas discussões sobre o termo missões, sobre o termo de quem é responsável pela missão. E até discute-se se a igreja é que tem uma missão ou se é Deus que tem uma missão. E aí então os teólogos, aqueles que vão lá pensar um pouco mais nesses detalhes, chegaram a um consenso e a gente encontra isso biblicamente. Por exemplo, a missão que a igreja tem, só a tem porque recebeu daquele que é comissionador. Ou seja, quem é que vai e quem é que vem salvar seres humanos? Não é a igreja. A igreja ela não tem papel de salvação. Então nós definimos que a missão ela é de Deus e não da igreja. É Deus quem salva. A salvação vem de Deus. Então Deus é quem tem uma missão. E Ele definiu essa missão e Ele estabeleceu os protocolos para essa missão. E a igreja faz parte do resultado para essa missão. A igreja ela está no último agente dessa missão. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e a igreja ela é motivada pela ação dos três primeiro. Então, quando nós utilizamos o termo, a igreja faz missões, não é a igreja quem cria isso, não é a igreja que inventa isso, não é a igreja que sustenta isso, nada. Deus não depende de nós, mas Ele resolveu nos utilizar, e Ele usa isso em cadeia. O Pai define a missão, o Filho vem para executar essa missão, o Espírito Santo vem fazer com que essa missão seja verdadeira, real, porque sem a presença do Espírito não há vida, e a igreja, olha o papel da igreja, ela é testemunha de tudo aquilo que Deus fez, e de tudo aquilo que Deus faz, e de tudo aquilo que Deus fará. Então o nosso papel é testemunhar sobre a missão que Deus tem. Qual é a missão que Deus tem? Salvar o pecador. O resumo está em Timóteo, e o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o primeiro, o principal, o pior deles. Então, irmãos, existe um termo, que ele em latim é missio Dei, ou missão de Deus. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é salvar pecadores. E o que a igreja faz? A igreja é uma agência que cumpre aquilo que Deus fará cumprir. Ou seja, Ele vem para salvar. Por isso Ele vai comissionar. Então Ele comissiona primeiro quem? Cristo Jesus. A palavra utilizada para Cristo Jesus é apóstolo, enviado. Por isso o termo missionário, ou seja, aquele que está debaixo de uma ordem, é aquele que tem que cumprir, e todo apóstolo faz isso. Então o primeiro apóstolo, o primeiro da linha apostólica é Cristo Jesus. Os outros obedecem à ordem de Cristo Jesus. Nós temos os 12, que são tecnicamente, caracteristicamente aquele chamado. Nós temos a deserção de Judas, nós temos a chegada de Matias, e nós temos o que nós chamamos de o 13º apóstolo. Quem é? O apóstolo Paulo. Então a gente vai lá para o 13º. A gente fala dos 12, mas a gente encontra. Desses aí, irmãos, não existe mais. Existe uma frase que roda aí, que apóstolo bom é apóstolo morto. Se está vivo, essa credencial não deve ser dada a essas pessoas. Até o cuidado de chamá-los de apóstolo. Mas preste atenção, irmãos, a igreja não deixou de ser apostólica. A missão apostólica ainda existe. Toda igreja, por natureza, ela é apostólica, porque toda igreja está nesse mundo com um sentido. Ela foi enviada
E aí então a gente precisa lembrar disso, que a natureza da igreja é natureza missionária. Não tem como dizer assim, olha, vamos encontrar aqui qual é a característica melhor da nossa igreja. A gente que vai colocar adjetivo, mas o termo igreja, a missão da igreja, o formato de ser igreja é naturalmente missionário. O que nós precisamos fazer? Então, é concluir que nós necessitamos dar atenção à nossa própria natureza. Ouvir o que Deus tem para a nossa própria natureza. Como igreja, nós somos representantes do reino dos céus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos os porta-vozes da graça, do favor e da misericórdia de Deus. Deus tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é fazer com que o processo aconteça. E esse processo, ele é tão detalhado, ele é tão bem dividido. Cada um tem as suas responsabilidades. O Pai comissiona, Cristo Jesus vem, sacrifica-se, conquista um povo, e o Espírito Santo garante que esse povo jamais perecerá. Mas esse mesmo Espírito Santo é o que capacita a igreja a ir. Mas, irmãos, segundo o texto que nós encontramos aqui, a igreja ela pode encontrar dificuldades para ser testemunha, a partir da visão dos apóstolos. Por 2 vezes o Senhor Jesus, estando na casa, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco, irmãos, era um cumprimento muito comum entre os judeus. Você vai ver que as cartas, o apóstolo Paulo diz: a paz. A palavra paz é a palavra shalom, ou seja, que a plenitude das coisas boas, da prosperidade, da dignidade, da espiritualidade seja sobre a sua vida. Irmãos, é mais ou menos no Brasil você deseja um bom dia para a pessoa. O que é um bom dia? É que ela levante bem, tome um café tranquilo, vá trabalhar tranquilo, que ela volte para casa em segurança, que ela conquiste aquilo que tem necessidade. Não é tão espiritualizado, parece que a paz do Senhor é mais espiritual do que o bom dia, porque parece que um pode e o outro não. Mas quando você crê no Senhor Jesus, sabe que está debaixo da graça, esse dia acontece assim, tudo tranquilo, você, rapaz, como foi um dia bom, você chama até de dia abençoado. Hoje o dia foi, aí outro dia que dá uns negócios meio complicados. Então o desejo era esse, ele disse sim, que tudo dê certo na sua caminhada. Só que a maioria dos autores acham que Jesus não estava conversando sobre essa ideia de bom dia, tipo, que vai dar tudo certinho. Não, tente imaginar, irmãos, o que esses homens fizeram. A gente lembra de Judas e de Pedro, mas segundo a narrativa bíblica, todos esses homens, exceto João, desapareceram. João continuou com Maria. João arrumou uma casa lá para poder o próprio Pedro entrar. João, ele acompanha a turma. João vai com Maria. Na cruz Jesus designa então João para cuidar de Maria, e Maria ser também cuidadora de João. Ele está transferindo, filialmente os cuidados da vida dele. Ou seja, eu que sou filho, agora você vai cuidar da minha mãe, e a minha mãe vai ouvir aquilo e vai ser conduzido por você. Depois ele é retirado do local, e o único que estava ausente aqui era Tomé. E Tomé provocou uma situação que às vezes você, gente, que coisa mais sem graça, o homem está falando que está aqui, mas o texto mostra, irmãos, a dificuldade que esses homens tinham. E qual era o grande problema que eles estavam? Eles estavam com o coração perturbado. O texto diz que é medo. O texto diz que eles estavam em portas trancadas, com medo dos judeus. Eles acabaram de matar o nosso mestre, agora eles vão matar quem? A nós, vão destruí-los, vai acabar com a gente. Então nesse momento eles trancaram as portas para se protegerem, para não serem presos, para que eles não fossem então levados para a sentença e fosse destruída a vida deles. E eles então, atemorizados, se esconderam. Jesus nunca disse para eles se esconderem. Mas irmãos, veja que naturalmente nós temos medo da morte.
A gente não tem essa disposição de morrer com tanta facilidade. E aí, a gente vendo o mestre sendo perseguido, a gente olha e diz, vai acontecer o mesmo com a gente. Tanto é que Pedro nega Jesus. Não é que Pedro tinha problema com Jesus, tinha vergonha de Jesus, tinha inveja de Jesus. Não, Pedro demonstra o seu medo de morrer. Ele falou, eu não quero morrer, eu desejo viver. E eu estou caminhando aqui. Mas Pedro já tinha dito, tanto Pedro quanto Tomé haviam dito assim, jamais nós vamos abandonar o Senhor. Jamais, nós não vamos fazer isso nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas honestamente, como é que vocês acham que Jesus deveria ter aparecido naquela casa? E qual é o nível da conversa? Veja que a narrativa do nível da conversa, irmãos, é de um homem extremamente misericordioso. Eu sempre acho que Jesus podia dar um sabão, e eu acho que nós faríamos isso. Né? De vez em quando a gente vê algumas pessoas chegarem perto de outros crentes, em vez de dar um auxílio e dizer assim, olha, fique tranquilo, errar faz parte da nossa natureza, mas Cristo, Ele venceu. E você precisa progredir, precisa melhorar, você vai ter mais uma chance. Se fôssemos nós, imagine a gente chegando nessa casa, seu vagabundo, sem vergonha, crente mundano, cara de pau, e agora fala que é líder da minha igreja. Gente, Jesus chega lá, tranquilo, 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 e Ele sabe o mal do coração de cada um daqueles. Ele disse, vocês me abandonaram. 3 anos comigo. Chamei vocês para orar, vocês foram dormir. Pedi para não matar ninguém, vocês arrancaram a orelha de alguém. A hora que eles me prenderam, vocês sumiram. Ninguém. A hora que eu mais precisei de um amigo, onde é que vocês estavam? Dormindo. A hora que eu mais precisei de um amigo, onde vocês estavam? Longe de mim. Esses que serão os líderes da igreja, que serão reconhecidos daqui a 2000 anos como os apóstolos, eu acho interessante, por que é que Jesus não os tratou assim? Eu não tenho a resposta a isso. Eu não sei. Às vezes a nossa pedagogia é esmurra alguém, expõe a vergonha a alguém, humilha alguém que ele vai melhorar. Enquanto que Cristo Jesus diz para eles, eu sei o que vocês fizeram, mas eu quero que a paz de Deus roube todo o medo e insegurança que há no seu coração. Porque ser cristão não é fácil. Ser fiel a Deus não é fácil. Eu gostaria de dizer que eu não desisti de vocês. Eu ainda dou crédito porque eu os chamei e eu vou contar a história toda de novo. Vou ser paciente. Por 2 vezes, irmãos, paz seja convosco. Tudo trancado. Né? Eu sei que depois que a gente lê, a primeira pergunta é como é que Jesus entrou nessa casa? Incrível. Irmãos, para mim o mais interessante é porque Jesus não entrou com a zorraia. Por que ele não entrou com a vara? Por que ele não entrou com a chinela? Por que ele não entrou lá batendo em todo mundo? Por que ele não mandou fogo do céu como João havia pedido? Põe fogo nesse cara, arruma os outros caras, que esses aqui são muito sem vergonha. Diante de tudo que o Senhor fez por eles, na presença deles, agora vem, e eles fazem um negócio desse. Veja que às vezes nós lidamos com as pessoas assim. A grande dificuldade, enquanto que Cristo Jesus, a única coisa. Alguns querem saber se Jesus entrou pela porta trancada, pela parede, pelo alto. O texto não diz, irmãos. O texto só diz que ele apareceu no meio deles. Esse aparecer aqui, a gente pode contar com as histórias bíblicas, né? Então, a gente pode narrar as trasladação que Deus fez. Nós temos, por exemplo, Filipe, que estava num ambiente e daí a pouco apareceu em outro ambiente, estando em carne e osso, sem ressurreição. Então, era algo possível, alguém ser trasladado. Enoque foi trasladado. Então Cristo Jesus, ainda mais na essência divina e gloriosa, mas Cristo não havia ainda utilizado desse poder, ele andou sobre as águas, já é um negócio desafiador. Mas agora ele aparece no meio, mas veja que na narrativa nem toca nesse assunto, ou seja, essa não é a coisa mais importante aqui. A coisa mais importante é que Cristo Jesus está no meio dos seus discípulos e dá para eles uma palavra para tirar o medo. Porque é algo que pode estar no nosso coração.
Irmãos, eles tinham medo no sentido técnico de perseguição e morte, mas eles tiveram medo também do próprio Senhor Jesus. Aí então vence a ideia de que Jesus atravessou porta, veio de cima, entrou por baixo de algum lugar. Porque o texto diz que eles é um espírito. Por quê? Porque eles estavam acostumados com a ideia judaica, e eles trabalhavam isso, essa ideia de fantasma, lá tinha eles. E somente um espírito poderia passar portas. Os judeus tinham uma ideia muito clara do que eram os anjos. E eles sabiam o poder e o que um anjo podia fazer. E eles associaram então a presença de Jesus a isso. Então eles tinham medo de uma perseguição de morte, mas quando Jesus aparece para eles, Jesus causa neles o quê? Outra insegurança. Eles dizem, opa, quem é esse que está aqui no meio? Para mostrar o poder que Jesus tinha. Por isso, eles chamam Jesus de um espírito. Jesus então dissipa esse medo. Quanto à perseguição, Jesus nem toca no assunto, porque Jesus sabia que era assim mesmo, que todos aqueles que estivessem proclamando o Evangelho seriam chamados de bem-aventurados, mas eles seriam perseguidos e até mortos. Não é assim a bem-aventurança? Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, olha, eles vão perseguir vocês. Eles vão levar vocês para lugares e eles vão matar vocês por causa do meu nome. Então Jesus não está preocupado com a perseguição, mas Jesus está preocupado com o que há no interior desses discípulos, para que Cristo Jesus possa fortalecer esses discípulos, porque Jesus não abandonou a missão. Irmãos, o que isso me chama a atenção? É que a igreja hoje é a mesma coisa. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é tão igual à igreja que esteve com Jesus reunido dentro dessa sala. Ela tem seus medos, ela tem seus temores, ela não quer se dar a missão porque ela acha que vai perder tempo. Ela acha que vai ser rejeitada, não, está muito trabalho. Ela não se dá a missão porque ela está insegura sobre as coisas que acreditam sobre esse Deus. E a gente sabe disso. Então, quanto mais envolvido no estudo teológico, mais você percebe que as igrejas estão sofrendo a incredulidade. E quando você volta aos seminários, você vê que é um dos grandes centros que é atacado para que a gente não acredite nos feitos maravilhosos e poderosos de Deus. E a gente acha que essa missão é boba, ela é insignificante. A igreja na Europa tem ouvido, embora haja dentro da Europa um grande outro avivamento. Nós temos a morte histórica do Evangelho lá na Europa, mas existe um grande avivamento de modelos diferentes de igreja na Europa. E a gente tem sempre a realidade que a Europa está morrendo. Mas a quantidade de missionários, a quantidade de conversão, mas ainda assim há necessidade de se proclamar o Evangelho. Então o medo faz isso conosco. O medo, ele faz com que a gente não entenda a causa pela qual nós deveríamos morrer. Ou seja, se nós não temos uma causa suficientemente para amar até a morte, essa causa não faz sentido. Porque, irmãos, nós poderíamos ser simplesmente uma instituição, como os discípulos estavam sendo. Ele diz, nós somos seguidores de Jesus, somos seguidores de Jesus. Mas parece que tudo que Jesus ensinou para eles não fazia sentido. Por isso, então, na hora que eles precisavam provar, Jesus falou assim, olha, a mãe de João disse assim, só podia colocar os nossos filhos, desculpa, de Tiago, colocar os nossos filhos, um meu filho, um do lado e um do outro. Ele disse, não, essa coisa assim. Aí ele disse, vocês estão dispostos a passar pelo batismo que eu vou passar? Pelo fogo? E fogo aqui, esse batismo é o sofrimento, a dor e a morte. Eles disse, estamos. E Jesus nem deu continuidade na conversa, porque sabia que estava falando besteira. Irmãos, o grande problema nosso não é porque nós amamos ou mais ou menos, é o medo que nós temos. E qual era o medo dos discípulos e o medo que nós encaramos? Da mesma realidade. Os discípulos queriam preservar a vida. Segundo os discípulos, não haviam entendido
que buscar as coisas do reino de Deus é muito melhor do que buscar as coisas aqui desse mundo, ao ponto, irmãos, do medo afetar a nossa capacidade cognitiva. Preste atenção, já não é mais uma questão de fé, é uma questão de fato. Os discípulos viram Jesus multiplicar pão, andar sobre as águas, parar o vento, ressuscitar, fazer gente viver. Cristo Jesus tirou moeda de dentro de peixe. E agora, ele havia pregado sobre tudo isso. Ele diz: eu vou ressuscitar. Seria então o maior milagre que ele estaria produzindo em efeito, que a ressurreição é. Ele aparece no meio, eles não acreditavam nem pelo fato. Já não é uma questão, irmãos, de fé, é uma questão de conhecimento. Ele diz: olha, aconteceu assim, 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 o filho da mulher de Naim, a menina lá ressuscitou. Olha o tanto de ressurreição, e ele não pode. Eles não acreditaram nem nisso, ou seja, eles perderam a sua capacidade cognitiva. Assim também, irmãos, se para a igreja a gente não entender que naturalmente a existência dela é boa, muito melhor quando entender o seu poder que está por trás. Ou seja, tecnicamente, irmãos, a igreja é um benefício para o mundo. Tecnicamente, a igreja é maravilhosa. Olha os benefícios que nós trazemos só pelos fatos. Quantos casais nós ajudamos, quantas crianças nós ajudamos, quantos jovens nós ajudamos, quantos adultos, quantas pessoas carentes, quantas necessidades, quantas intercessões, oração, né? Um dia desse eu li um post sobre todos os benefícios que uma igreja pode trazer. Por exemplo, a maioria, boa parte dos músicos no Brasil tiveram seu início em igreja. Tirando aqui todas as comparações, o rei do rock, irmãos, ele foi educado onde musicalmente? Igreja. Então, tecnicamente, pelo fato, não precisa de fé, irmãos. A igreja é importante no mundo, mas se eu ignorar isso, eu não vou trabalhar essa igreja. Então, no aspecto social, no aspecto de transformação, sem fé, irmãos, a igreja já é útil. Agora os discípulos sofreram isso, e nós sofremos isso, pois achamos que tecnicamente a igreja é boa. E aí, quando nós não acreditamos que Cristo Jesus ressuscitou verdadeiramente, pois essa é a mola propulsora. Pode olhar, o apóstolo Paulo, quando vai pregar, ele tem dois temas. Jesus tinha dois temas: arrependei-vos e crede no Evangelho. João, quando prega, é arrependei-vos e crede em Cristo. Cristo ressurreto. E quando Paulo vai pregar, ele diz: eu tenho que pregar para vocês duas coisas: um varão que é enviado dos céus, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele só pregava isso, essa era a mensagem dele. Falava sobre o Cristo ressurreto, um varão que representou, né, o reino dos céus, e agora ele ressurgiu, e é nele que nós temos que acreditar. Essa foi a mensagem, esse é o testemunho. Mas eu não posso fazer da igreja, irmãos, simplesmente um suporte técnico. Eu preciso crer em Cristo Jesus. Os discípulos tiveram dificuldade quanto a isso. Quando eles viram Jesus, eles acharam o quê? É um fantasma. E olha que essa ideia de que Jesus é um fantasma, irmãos, durante 200 anos na igreja primitiva, houve até morte para definir mesmo quem é Jesus. 100% Deus, 100% homem. Ele é o Jesus em carne e osso. Ele diz: eu não sou um espírito. E olha, irmãos, eu falo que existe a teologia da comida na Bíblia, incrível. Eu tenho que fazer uma leitura. Jesus, ele fala provar que ele era. Quem era? O que ele disse? Traga comida que eu vou provar para vocês. O alimento, assim, é a prova de que eu não sou um espírito. O espírito não se alimenta. Sou carne e osso. Eu ressuscitei de verdade em carne e osso. Traga comida que eu vou provar para vocês. Vou provar a comida, vou comer e vou provar para vocês quem eu sou. Então, irmãos, o medo faz isso conosco. E às vezes nós não envolvemos em missão. É por isso. Eu me lembro de um menino, eu encontrei
época ele já tinha 29 anos de idade, mas desde os 16 ele tinha medo dos cultos de missões da igreja dele, de tudo que envolvia missões. Toda vez que envolvia missões, no meio do sermão ele começava assim: se Deus está me chamando, Deus está me chamando, Deus está me chamando. E para ele resolver, o que ele fazia? Ele piscava fora da igreja. Ele era crente, mas disse: não vou responder não, porque ele sabia que no final ia ter apelo. Quem quer envolver missões? E ele falava assim: gente, se eu envolver missões, eu vou ter problema de casamento, vou ter problema financeiro, eu não vou poder ter minha vida, não vou poder viajar, fazer aquele negócio todo. Pastor, não é assim não é? Vai morar lá, o pastor Paulo está ali, vai morar lá na Amazônia, você vê, você não vai perder essas coisas. E aí então, ele falava assim: eu não aceitava, desde os 16 até os 23 anos de idade, ele fugia de toda reunião, e quando falava, ele disse: vou ter que pegar meu dinheiro, vou ter que ficar dando para missões, vou pegar meu dinheiro, vou ter que fazer isso, eu podia fazer aquele tanto de embora. E ele falava assim: tem tanto de missionário, e o coração dele fugia, ele fugia de encontros. Até que um dia ele não aguentou, ele disse: mas por que eu fujo? E aí ele disse: porque Deus tem me chamado para isso. E preste atenção, irmãos, quando você ora pelos seus filhos: Senhor Jesus, dá uma boa faculdade para meus meninos, medicina, odontologia, engenharia de jogos, da UFRJ. Aí meu filho vai ser youtuber, rapaz. Tem uns pais sonhando com isso, tá, irmãos? Vai lá, não, eu quero que meu filho seja isso. Preste atenção, irmãos, sobre missões. Olha como é que os pais falam: ó Senhor, se for da tua vontade, né? Meu filho vai ser missionário, né? Eu vou respeitar, né? Não é, ó Deus, faça isso. Ó Deus, o medo que nós temos. E é isso, irmãos, existe um sacrifício. Então o medo vai nos impedir de ver quem é Jesus e especialmente dar crédito àquilo que Jesus espera de nós. Os discípulos estavam com medo, a perseguição acontece, mas olha, quem é que vai resolver isso, irmãos? Deus tem uma solução, lembre-se disso. Quando os discípulos encerraram a sua decepção com Jesus, ou seja, traíram, eles foram para dentro de uma casa, um bom negócio, por exemplo, eles pelo menos estavam reunidos conversando. Todos os discípulos estavam no local, então eles não desistiram plenamente. Mas preste atenção, as portas trancadas. E alguns autores dizem o seguinte: que os discípulos, enquanto não receberam o poder do alto, eles se trancavam em portas para não serem presos. Mas imediatamente eles serem revestidos pelo Espírito Santo, se lançavam em direção daqueles que trancavam, e eles foram presos sem problema nenhum. No início eles se trancaram por medo, depois da obra do Espírito eles se trancaram por coragem. Mas não vai mandar prender? Melhor obedecer a Deus que obedecer a homens. E todos eles receberam cárcere, irmãos, todos eles. Em princípio eles mesmos trancaram as portas, mas o medo que fez isso. Depois, a ousadia os fez serem encarcerados. Ou seja, irmãos, existe um antídoto para isso. O que vence o medo? O que trabalha a nossa insegurança? O que tira de nós a nossa incerteza? O que arranca do nosso coração o medo e a falta de conhecimento? Irmãos, os discípulos viveram 3 anos, mas esse episódio, irmãos, o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E interpretar isso aqui dá pano para manga, tá, irmãos? Misericórdia. Mas eu acho, como a maioria dos teólogos reformados entendem, que Lucas explica o que é soprar-lhes o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só vai descer depois. Cristo Jesus ainda estava se manifestando. Quando ele fosse assunto ao céu, aí então viria o Espírito. Como é que então o Espírito pairou sobre eles? Como é que o Espírito chegou? Algo, irmãos, que a gente precisa lembrar é quem é o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo a partir do Pentecoste, e você tem o Espírito Santo antes do Pentecoste, ou seja, as suas ações.
Mas lembre-se, quando Deus criou Adão, o que ele fez? Soprou o Espírito. Por quê, irmãos? No início, em Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Porque, irmãos, presta atenção, o Espírito Santo, ele é santificador, ele é doador de dons, ele é quem nos dá capacitação para fazer a obra. Mas algo que eu preciso lembrar, o Espírito Santo, ele é o doador da vida. E o que mais esses homens precisavam é do sentido de existência. Mas baseado em quê? Baseado em quê? O sopro aqui de Jesus é como se ele estivesse assim: olha, eu ensinei para vocês, mas parece que a brasa foi assim, apagando, e quando a brasa apaga, o que fica em cima do carvão? A cinza. E fez assim, e aí quando a gente sopra, depois aquela brasinha que estava lá, ela começa o quê? Reacender. Aí o segredo, irmãos, Jesus disse: eu contei para vocês essas coisas, eu disse que eu morreria. E sabe onde é que está dito isso? Lá na Escritura. E depois de ter conversado com vocês sobre as Escrituras, vocês agora não compreendem. Eu expliquei isso tudo para vocês, mas olha, o medo fez com que vocês se esquecessem disso. Mas eu vou ajudar. E o fogo veio. Lembra do caminho de Emaús? Olha a conversa que Jesus teve com eles. A conversa que Jesus teve com eles é sobre o Antigo Testamento. E ele conversou sobre os Salmos, sobre Moisés e sobre a lei. Ou seja, irmãos, a única coisa que Deus fez aqui, que o Senhor Jesus fez, foi fazer relembrar aos seus discípulos tudo quanto ele já havia ensinado. Ele não trouxe algo novo. Soprar o Espírito, irmãos, é abrir a mente deles. E é verdade, irmãos, eu só acredito nas coisas de Deus, movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí começa um novo processo, pois até então, irmãos, eles não conversavam sobre o Espírito Santo. Era Jesus quem falava para eles, e eles ficavam como tipo assim, um outro consolador. Eles ainda não tinham ideia do que aconteceria, tanto que o Pentecoste é um movimento de grande transformação. Então, irmãos, se os discípulos experimentaram medo e insegurança, e Jesus tratou eles com tanto carinho e atenção, e desejou a eles e soprou sobre eles entendimento, do mesmo modo que tratou Tomé e apresentou em João, diz que Tomé duvidou, em Lucas diz que ele se apresentou, ou seja, Jesus usou todos os artifícios necessários para provar aos seus discípulos que aquilo ali não era engodo. Irmãos, nos dias de hoje, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que nos convence dessas coisas. Nós necessitamos das Escrituras, e as Escrituras testificam de Jesus. E quando eu leio as Escrituras, o Espírito, vou usar esse símbolo aqui, o Espírito Santo de Deus, eu vou usar um termo, sopra e tira tudo aquilo que a gente não entendia. Como é que é o nome disso? É iluminação. Então, irmãos, para vencer o medo, eu preciso voltar às Escrituras e dobrar ao ensinamento do Espírito. Alguém disse que a caminhada agora é leitura e oração. Eu vou fazer um comentário, ele pode soar bem ou não, depende de como você vai me interpretar, mas eu falo isso com muito prazer. A nossa igreja, ela ama a Escritura, mas nós não somos ensinados a oração. Por incrível que pareça, irmãos, parece que a força que nós encontramos interpretativa das Escrituras anula o nosso interesse em orar. A ideia é: Deus sabe tudo, Deus já condicionou tudo, para que eu vou orar? E aí, então, veja, irmãos, que nós estamos sofrendo de tanto conhecimento bíblico, mas de zero comunicação com o Espírito.
de pedir ao Espírito, Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor aqueça o meu coração, que Ele ilumine o meu entendimento, que eu seja conduzido ao arrependimento, uma vida, que Ele me tranquilize, tudo isso. Eu sei, irmãos, que as Escrituras me prometem essas coisas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor Jesus era conhecedor das Escrituras muito mais do que qualquer um de nós. Mas preste atenção, o que Ele fazia? Ele orava. E agora, qual era a missão dos apóstolos? Pregar a palavra. Qual é a segunda? Orar. E aí, irmãos, eu acho que nós venceremos o medo assim. Conhecimento das Escrituras. Mas, preste atenção, eu necessito ter intimidade. E agora, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu oro em nome de Jesus. Mas eu só oro porque o Espírito Santo se move em mim. É Ele que me faz orar. É Ele que me estimula a orar. É Ele que me conduz a orar. Então a oração faz parte do projeto missionário de Deus. O Espírito Santo me conduz a uma intimidade. Preste atenção, irmãos. Tem coisas que você vai conhecer das Escrituras, mas não vai experimentar. Você tem todas as promessas bíblicas de Deus, mas só vai conquistá-las e experimentá-las no dia que você tiver momentos de oração. E agora preste atenção, irmãos. No dia que o Espírito Santo foi derramado, os discípulos estavam reunidos, obedecendo a palavra, mas eles faziam uma outra coisa. O que ele fazia? Oravam. Irmãos, eu acho, segundo aquilo, tudo que eu leio nas Escrituras, que a palavra e a oração precisam caminhar juntos. Então, irmãos, muita palavra pode não trazer-nos convicção desse conhecimento. Zero oração pode ser perda de tempo todo o conhecimento que nós temos. A oração quebranta o nosso coração. A oração modifica o nosso modo de pensar. A oração humilha-nos. O conhecimento escriturístico pode nos tornar arrogantes. Não é para deixar não, tá, irmãos? É para continuar. Mas os discípulos receberam esse incentivo, a presença do Espírito na vida deles. O que foi isso? Foi uma ação de Cristo Jesus para que eles se lembrassem das Escrituras. Ou seja, uma excepcionalidade. Né? A gente vai, Senhor, sopra o seu Espírito. Ele já veio, irmãos. Nós já o temos. Nós sabemos discernir as coisas espirituais. Então a única coisa que nos falta é obediência. Falei hoje sobre o medo. Domingo que vem eu falo sobre a coragem. Ok? Que Deus nos abençoe. Se você tem medo de cumprir aquilo que Cristo Jesus diz, ordenou a igreja, você precisa conversar com o Espírito. Nossa, esse Espírito que habita em mim, ajuda a mudar meu ser, a ler a palavra de modo diferente, a experimentar as coisas do Senhor, pois é o Espírito Santo que me capacita. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aquilo que nós temos para vencer o medo é o Espírito Santo. É Ele que nos faz. E preste atenção, semana que vem a gente vai ver um pouco mais do desenvolvimento da igreja quando os discípulos foram revestidos pelo Espírito e da coragem que eles tiveram. Mas eles nunca negligenciaram, irmãos, a leitura da palavra e a oração. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Irmãos, hoje à noite nós temos um convidado missionário, o reverendo Paulo, né? Ele quem vai pregar hoje à noite, trazer a palavra, sua experiência, conhecimento, né? Pastorzão amado de vocês, o Paulo passou aqui, está aqui conosco, né? Dando uma descansada, né, pastor? A Cléia, pastor, e à noite ele vai trazer a mensagem, né? Esse aspecto missionário sobre as nossas vidas.
Vamos orar de joelho? De joelho é pior, né? Mas é isso. Vamos lá. Senhor Deus, há muita dificuldade no nosso coração em fazer a tua vontade, mas ao mesmo tempo existe, ó Deus, um prazer e um desejo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de forma que agrade o nome do Senhor e dissipar esses conflitos. Tira, ó Deus, o medo e coloque em nós, ó Deus, ousadia de entendermos o poder de Cristo Jesus e que Ele tem interesse, Deus, de nos abençoar nesse mundo. Perdoa as nossas faltas, especialmente a nossa incredulidade, o medo, Deus, que Ele possa ser banido da nossa vida, para que possamos, ó Deus, crer em tudo quanto a Escritura diz sobre Cristo Jesus, mas que possamos pessoalmente experimentar, ó Deus, dessas coisas, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós entendamos, ó Deus, a missão que o Senhor nos deu, que é, ó Deus, proclamar o Evangelho da transformação, mas que sejamos transformados por meios para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, aquele que é poderoso e morreu na cruz para nos salvar. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, durante esses dias vocês vão receber alguns comunicados e aqui na igreja também. Então esteja ligado, né, as informações. Nós temos alguns testemunhos de missionários, pastores, né, temos alguns pensamentos. Então a partir de amanhã a gente vai ter. Nós já estamos orando, né, pelos missionários da PNT. Então eu coloquei lá, então já saíram 4. Então a partir de hoje a publicação deles sai em torno de 9 horas. Eu mando para os irmãos para a gente estar orando, né, ter um momento mesmo de oração durante esse mês todo para missões, né? E à noite a gente conversa mais sobre alguns projetos, né, e um projeto específico onde a gente pode ajudar algumas crianças que estão assim sendo tratadas de forma desumana, e tem um missionário, né, que nós assistimos, que ele pode nos ajudar a ajudar essas crianças. Joia? Então à noite a gente toma conhecimento desse projeto para que você possa se envolver. Que Deus abençoe a sua vida, todos os cuidados aí que a gente precisa na saída, para a gente ficar totalmente em paz. Que Deus nos abençoe e tenhamos um bom dia.